essa coisa das cantigas de niná ou das cantigas de roda falam com a coisa mais profunda que a gente tem da nossa primeira infância. E eu gosto muito de músicas de época, assim, de festa junina, de carnaval, né, de Natal, inclusive. O que que eu posso cantar para o meu filho? Porque eu queria cantar, né? Eu cresci, eu ninei a minha irmã, caçula. Então, o que que eu lembrava? Boi da Cara Preta. E eu cantava, apesar de já ter lido, não é a música ideal, porque a criança imagina um boi da cara preta ou dorme neném que a cuca vai pegar. Eu não sabia outra música. O primeiro CD do Palavra Cantada é justamente de músicas para dormir. E eu percebia que o Bruno tinha a hora da bruxa, assim. Depois a gente vai, né? A gente vai se ajustando, a gente percebe que se colocar para dormir muito tarde, a criança fica irritadiça, né? E ela chora. E que o ritual para dormir é bom, porque ajuda a criança, né, a entrar no processo do sono. Te vês, né, com um serzinho minúsculo que depende de ti para tudo, inclusive para dormir. A primeira musiquinha de niná que me veio, porque originalmente essa música ela não é uma música de niná no Rio Grande do Sul. Ela conta a história bastante triste, inclusive, né? De um menino que era escravizado, então, mas ele era exímio domador de cavalos. E, claro, trabalhava numa fazenda, né, no Rio Grande do Sul. Isso é uma lenda, né? Não se sabe a veracidade total ou não, enfim, mas para nós, pelo menos escolares, quando eu estudei lá na década de 80, era uma lenda. Ela sempre me deu bastante problema com sono. Ela começou a ter terror, assim, night terrors, que chama assim quando a criança acorda, seja por um pesadelo, algum motivo, e gritava, chorava, parecia uma cena de um apocalipse. Nossa. E eu, que nunca fui uma pessoa religiosa ou com demasiada espiritualidade, tive que me apegar a alguma coisa. Claro. Se eu tivesse no Brasil, eu teria levado a minha filha na benzedeira, mas não tinha. Quando ela nasceu, eu também cantava cantigas, mas eu mudava as letras, né? Como assim? Eu acho pesadas as cantigas brasileiras. Quando o Nicola nasceu, o Gilberto Gil estava em DC, e eu fiquei, não tem a menor chance de eu ir ver, mas aí, enquanto ele estava na UTI neonatal, eu sempre pensava assim, se eu quiser falar com Deus. E essa frase ficava na minha cabeça o tempo todo, porque o Gil estava lá apresentando. Então, assim, eu só ficava pensando, e só nessa frase. Então, se eu ouço essa música, até hoje eu desabo a chorar, mas assim, eu ficava com essa música na cabeça. Tem uma música que eu cantava muito para ele, até faz tempo que eu não canto, mas no começo, sim, eu cantava muito, que é aquela quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. E aí teve uma festa junina aqui em Roma, que a gente foi, da comunidade brasileira, no primeiro ano dele, e o músico que estava tocando tocou essa música. Ele reconheceu e o meu marido, Antônio, que é italiano também, ele, nossa, é a música que você canta para ele. Eu falei, pois é, não é por acaso. Cantei essas cantigas durante muitos anos, até hoje, os meus filhos estão com 13 anos, de vez em quando meu filho ainda pede para cantar uma, sabe? Comecei em fazer um ritual, ela também, Gabriela, aprecia muito rituais, né, assim, então, e tem uma espiritualidade mais aguçada do que eu. Então, eu comecei a entrar na rotina, a rotina da noite, eu vou cantar 3 acalantos, e a gente vai fazer uma oração. Uma oração, para mim, mais é um agradecimento por o que a gente tem, né? E um pedido de uma boa noite de sono. Nana, nana, neném, nana, menino, nana, carneirinho, 1, 2, 3. E aí ele vai aumentando para 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu fazia de um jeito que eu só fazia assim. E aí ele já ia meio que entrando num ciclo de sono mesmo. Dependendo assim, se ele estiver meio
meio cansado. Se eu cantar essa música, ele já começa a virar o olho, assim, ele já fala, mãe, eu não quero dormir, eu não quero dormir. Mas ele percebe que dá um soninho, faz parte da rotina dele. Na escola, a professora fazia a gente deitar na carteira e abaixar a cabeça, ela apagava a luz da sala e ela cantava: quando eu chego do recreio, cansadinho de brincar, na mesinha eu me deito e me ponho a descansar. Então, eu sempre cantava essa musiquinha para o Nicola e cantei bastante para o Leozinho também. Mas a primeira música, então, que me veio à mente para niná-lo, o nome é Negrinho do Pastoreio, né? Então, por uma desgraça, o menino soltou os cavalos, não soltou, ele domou os cavalos, trouxe de volta, né, do dono, né, do senhor lá, trouxe de volta para a estrebaria lá, enfim, para o local. E o filho do dono, o filho do senhor, era extremamente invejoso e não sabia, não tinha a mesma habilidade e soltou os cavalos se foram embora, né? Obviamente que o menino, como escravizado que era, foi severamente punido, né? Açoitado, deixou lá no sol, na chuva, no vento, até as formigas virem. E o menino, então, enquanto lá na tortura, porque isso é uma tortura, né? Isso não é nem um castigo, isso é tortura, ele pediu para Nossa Senhora Aparecida, que disse, pelo amor de Deus, mãezinha do céu, acha esses cavalos, senão eu vou morrer, pelo amor de Deus, né? E eles foram encontrados, né? Voltaram, seja lá como for. E a música é muito bonita, é muito, muito triste a letra e a história, sim, mas é muito bonita assim a melodia. E foi a primeira coisa que eu usei para ele. E aí, quando eu vi, ele foi indo e adormeceu. O Guilherme tinha dias, assim, que foi aquele período que a gente não dorme, a gente não vai nem no banheiro direito, né? Minha mãe me ajudou muito nesse momento de fazer ele dormir. E a minha família, a família da minha mãe é alemã, né? Meu avô era alemão. E aí, uma certa noite lá, eu ouvi a minha mãe cantando uma música para ele em alemão, para fazê-lo dormir, né? E aí depois ela me contou que essa música era uma música que o avô dela cantava para fazê-la dormir quando ela era criança. Uau. Então, assim, foi um mega resgate para ela também aquele momento, né? Que tinha momentos que eu adormecia os dois, né? Ia pôr o bebê para dormir e também o maior, para dar um pouquinho de atenção. E aí, o que o maior queria? A música Boi da Cara Preta, que o maior chamava de Boi Boi. E o menor cresceu com essa música. Hoje, o menor já tem 5 anos e se adormece com esta música. E canta eu, canta o pai também. Ele pede para o pai cantar essa música. Legal. Mas já tem outra música também que eu introduzi, que é A Linda Rosa Juvenil. Foi só pra você que eu troquei a letra da canção de adormecer, né? Geralmente eu não gosto do politicamente correto, mas essa eu achei que é boa para dormir, essa troca, né? A gente tá falando do folclore brasileiro e tudo, explicando os personagens, e aí a gente chegou na Cuca. E aí ela gosta muito do ritmo. E é engraçado isso, porque são todas assim um ritmo muito bom, né? A melodia é tudo bem envolvente, então a criança fica com aquilo na cabeça. E uma outra que eu costumo cantar, que eu acho que se chama Sono da Noite, da Isadora Cantor. Dorme, 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 meu benzinho, no céu já tem estrela, tá tudo tão quietinho. Feche os seus olhinhos, feliz no seu bercinho, deixe o sono te levar e a canção te embalar. Ah, que legal. Então, eu costumo cantar com ela. E até a Isadora cantou, teve uma época que o sono da Taja era bem complicado, e a Isadora Cantor tem esse CD apenas, né, com acalantos. Então eu colocava no carro e saía dirigindo para elas dormirem, eu ter alguns minutos de tranquilidade.
claro que é mais uma ligação minha com a minha terra do que alguma coisa que para ele faça sentido, porque uma criança de 2, 3 dias de idade não tem como, mas provavelmente a melodia tenha ajudado, e aí toda noite eu tocava, e quando eu não conseguia mais cantar, eu botava o celular bem baixinho, apagava a luz, e puf, ele ia embora. Jamais falaram qualquer coisa sobre falar em português com o Bruno. Quando vai falar assim, e o desenvolvimento alemão? Ele tem uma palavra ou outra que ele não fala tão bem, a estrutura frasal no alemão, mas a gente sabe que lá na frente, na escola regular, ele vai dar conta. Elas sabem que eu sou brasileira e tudo, mas não, eu acho que elas meio que passaram ao largo um pouco dessa questão, não teve muito. Teve uma vez a gente tem um grupo de WhatsApp das mães, né? Nessa última Zona Rossa que teve, algumas mães mandaram uns filminhos das crianças dizendo tchau, não, te vediamo presto, assim. E aí eu falei, Adriano, você quer fazer também um para mandar, né? Aí ele, vou falar em português. Eu falei, não, amor, não dá para você falar em português com eles. Ali se eles não vão entender, aqui tem que ser italiano, né? Ai, tadinho, bonitinho. Pois é. Foi a primeira vez que eu tive que falar para ele não falar português. Por mais que muita gente fale, não, só deixa para falar inglês depois, eu achei que era importante ela ter um pouco dessa experiência com o inglês, porque eu já pensava ela entrando na nursery, né? Porque eu já fico aflita com a sensação de que ela não ia conseguir se comunicar com o básico, entendeu? Tô com sede, quero comer, preciso ir no banheiro, tá doendo aqui. Coisas que são vitais para a sobrevivência, né, da criança. Então, eu via muitos desenhos com ela em português, e quando via em inglês, eu sinalizava, olha, filha, esse desenho é em inglês, entendeu? Aí tinha alguns momentos do dia, assim, que eu tentava ensinar algumas palavras. Então, eu sempre fiquei bem atenta com essa coisa da linguagem e das frases que eram importantes, né? Para a gente falar. A gente tinha que escrever a criança e esperar a vaga da creche. E foi duro, porque meu primeiro filho, ele sofreu ali, que ele estava muito grudado a mim. Passou 5 primeiros meses, eu tive a licença materna do trabalho, mas eu tinha que voltar a trabalhar. E então ele começou com 7 meses, a gente prolongou mais um pouquinho, que entretanto fomos também ao Brasil, aí ele começou com 7 meses, e te digo que de setembro até dezembro, foi uma adaptação que não aconteceu. Ele ficava doente sempre, tá? Praticamente a cada 15 dias estava com febre, até um tempo que a pediatra disse, essa febre é psicológica. Um processo, assim, eu diria, em grande parte positivo. No kindergarten da mais velha, eu tive uma situação que eu tive que confrontar a professora, porque tinha emigrado uma criança do Brasil. E Gabriela, naturalmente, se tornou amiga dessa criança. Então, quer dizer, mas é uma menina muito inteligente que pegou aspectos linguísticos, comportamentais super rápido. Mas, no horário delas de brincar, de entretenimento, de diversão no recreio, né? Ou mesmo dentro da aula em horário livre, elas conversavam em português. Aliás, eu acho que elas nunca conversaram em inglês, mas elas conversavam em português. E o que acontece? Um belo dia, a Gabriela voltou para casa dizendo que tinha sido repreendida porque ela e Valentina conversavam em português. E eu tentei investigar, falei assim, vocês estavam durante a aula, o que vocês estavam fazendo, tinha gente perto, né? Tinha outras crianças perto. Nós estávamos no horário de brincadeira livre, dentro da aula, e não tinha nenhuma criança perto da gente. Né? Porque eu peço, olha, se tiver outras crianças, tentem incluí-las, então você vai optar pelo inglês nesse caso. Nicola estava com 2 anos quando a gente se mudou para o Colorado. E aí, e até então, ele só tinha o contato com o pai, com alguma exposição ao inglês, mas o forte dele era o português, porque eu conversava com ele, expunha ele ao português o tempo todo. Então, quando a gente mandou ele para a escolinha,
assim, eu percebi que a professora estava um pouco preocupada com ele. Mas aí eu expliquei para ela, eu falei, não, o forte dele é o português, porque até agora ele ficou em casa comigo e o forte dele é o português. Aí ela entendeu que não era, porque nos primeiros dias, assim, e aí foi o meu marido que fez o contato maior e tal, e ele não falou nada da questão do bilinguismo com ela. Então, eu vi que ela estava um pouquinho, depois, quando eu comecei a ir lá, e eu vi que ela estava um pouquinho assim, sem saber, mas aí ela viu, aí eu falei com ela, não, o forte dele é o português, porque eu fiquei 2 anos com ele em casa falando português. Aí ela já acalmou, ela falou, então não é necessariamente um atraso, é só a questão da exposição mesmo. E aí ele teve bastante exposição em inglês e equiparou ali, né, com as outras crianças, e aí não teve mais preocupação. Quando ela estava para entrar na escola, é que eu fiquei ainda mais atenta com a questão do inglês e da importância de passar as frases certas para ela. É engraçado que eu até fiz um e-book sobre isso. Não sei se você já ouviu. Eu faço umas histórias, né? Eu agora estou lançando um livro, né, infantil, mas eu também, antes disso, já fazia uns e-books, umas historinhas em português. E eu fiz uma história que é o gatinho que não falava inglês. Então, na história, ele é um gatinho que vem do Brasil, aí vem para um lugar que fala inglês, e ele se depara com uma outra língua, não consegue se comunicar, e aí ele encontra com um gatinho que começa a ensinar para ele as frases e palavras básicas, né? Legal. Então, é bem legal para a adaptação da criança na escola. Também tive um probleminha com a escola da infância aqui, que não teve essa adaptação também muito boa do meu filho. Ultrapassamos, trocamos de escola da infância, e que ele, na segunda, se adaptou muito bem, desde o início, uma outra forma de lidar com a criança. E a gente tem que buscar, porque às vezes não tem funcionários, professores tão bem preparados. A pedagogia aqui na Itália é um ponto de interrogação. E apesar de Montessori estar aqui, né? Eu senti que era a minha obrigação, né? Que eu não podia deixar a Gabriela nessa situação assim, minha mãe não falou nada, então minha mãe deve achar que é ok. Eu falei, não, eu vou conversar com ela, porque ainda mais a gente mora numa área muito diversa. A escola, demograficamente, tem muita diversidade. E diversidade linguística também. Então, eu fui conversar com a professora, olha, escutei esse relato da Gabriela, gostaria de saber qual era a situação. E, de acordo com ela, foi durante o horário de aula. Mas, assim, eu senti que a Gabriela não estava mentindo, mesmo porque ela tinha apenas 5 anos, ela ainda não estava naquela fase de manipular, sabe, a conversa para o benefício dela. Então, eu falei para a professora, assim, né, não entrei em confronto direto, mas falei assim, olha, eu entendo, realmente ela sabe da importância de tentar incluir alguém que não fale inglês, ainda mais na situação, em casa ela tem que lidar com isso, já que o pai não é fluente em português, mas, ao mesmo tempo, quando isso for feito, eu gostaria que fosse feito com mais graciosidade, porque ela enxergou de uma maneira como se ela estivesse sendo discriminada por falar uma outra língua que é dela. Exato. Então, eu não quero que, em momento algum, ela sinta vergonha por optar se expressar em português, ainda mais dentro da circunstância que é como uma imigrante, como uma menina que acabou de chegar no país que não está completamente imersa, fluente na língua e na cultura. A inserção na vida escolar é um momento de transformação muito grande assim, no uso da língua de herança. A Alemanha tem uma política assim, pouco desenvolvida, sabe, para isso. E assim, no kindergarten, né, que é no ensino infantil, tinha umas coisinhas assim, o dia do multiculturalismo, que as crianças podiam ir lá escrever, né, bom dia na língua delas e tudo. Era isso. Mas na escola, a escola aqui foi bastante conservadora. Assim, nunca me pediram para não falar o português com os meus filhos, mas o meu filho me contou um dia que a professora perguntou para ele se a mãe dele falava português com ele em casa.
e que ela ficou muito surpresa de saber, né? E eu sei que eles têm essa postura de não querer que os pais usem a língua materna em casa, é uma coisa absurda, né? Mas assim, não que eu tenha tido uma experiência negativa, mas é uma coisa que não é fomentada, estimulada. Essa questão do plurilinguismo aqui na Alemanha, ela não é uma questão muito festejada, sabe? Não aqui na região onde eu estou, mas isso varia muito de lugar para lugar. E a nossa é já uma escola bilíngue, porque é italiano e inglês. Então, a questão do bilinguismo não foi nem tocado, porque é já uma oferta da escola. E para a Madalena é uma coisa a mais, ela vai saber 3 línguas. Aí eu fui fazendo esse detalhamento da língua de frases que eram importantes. Sim. E quando ela chegou na escola, ela já sabia falar essas frases. Então, assim, quando eu cheguei lá, a professora falou, ela fala inglês? Eu falei, ela não fala inglês, mas ela tem noção das coisas importantes que ela precisa dizer. Uhum. E aí ela não me levou a sério, não. Assim, a professora tratou ela como brasileira, que não sabia falar nada. E aí, no final do dia, ela se surpreendeu. Ela falou, Thaís, ela fala inglês, sim. Eu falei, não, ela fala algumas frases. Uhum. Mas ela não sabe, assim. Se você conversar com ela em inglês, ela vai ficar, né? Uhum. Não vai conseguir ter uma conversa, mas ela conseguir entender o básico e falar o básico. Então, eu acho que esse é o mais importante, né? Mas aqui é super normal, sabe? Você ter criança expatriada. Então, eles estão habituados, sabe? É bem normal, assim. Então, eu não tinha... Obviamente que se você for para um lugar da Inglaterra, que é, né, mais interior, não sei, countryside, assim, de repente. Mas aqui em Londres é muito comum. Na Suíça, eles têm uma certa defesa das políticas linguísticas familiares. Que Eles bom. têm, sim. Mas de vez em quando existe algum professor ou outro que faz alguma colocação, mas de modo geral é uma formação profissional mesmo dos professores, dos educadores em relação a isso. A Suíça é um país plurilingüe por si só, então assim, falar o contrário é contradizer o próprio país. E então, esse meu primeiro filho foi para a escola elementar. Nossa! Também a escola elementar para mim foi um grande desafio, que eu olhava, nossa, mas é isso que ensina, é assim que ensina. Eu não sei como seria, não posso dizer como seria no Brasil, porque aí eu vou trazer o que eu tive na minha infância, na escola que eu vivi. A relação escola-família, aqui, no meu contexto aqui da minha cidade pequena, não posso reclamar. Digamos que eu aprendi a lidar com as professoras do meu filho maior, né, que hoje já está fazendo o 4º ano da escola elementar. E no primeiro ano foi difícil, até porque tinha uma professora que nas primeiras semanas de aula gritava. Ontem tive o colóquio sobre o meu filho, ela falando muito bem do meu filho, da educação do meu filho. Então hoje eu consigo entender essa professora, aceitar que é cultural, porque não tem para onde a gente fugir. É mesmo cultural essa forma do italiano falar, do italiano agir. Que se a gente estivesse no Brasil, a gente está falando com nós brasileiros, que pode ter a hierarquia, mas vai ser um pouquinho diferente. A gente está na nossa língua, na nossa cultura. E assim, as professoras aqui, elas me respeitam, elas sabem que eu trabalho com português como língua de herança. Já fui convidada para fazer também leituras na escola do meu filho. Então, tem esse respeito. Uma coisa que eu aprendi que as professoras até gostam o que a senhora me aconselha? Aí ela diz, olha, pode fazer isso e isso em casa. Só que daí eu vou ver se eu faço ou não, a depender daquele conselho, né? Sim. Mas quando eu pergunto o que a senhora me aconselha, ela já muda o tom de voz, o que vai falar, muda completamente. A gente desarma, né? Verdade. Com a nossa educação, a nossa gentileza, a gente desarma o outro. Isso é uma boa dica. Desde o início eu já li um pouco sobre isso, né, sobre o bilinguismo, e eu sabia da importância de você ter uma rotina com a criança,
para ela não ficar muito perdida, assim. Então, ou você tem uns horários certos para falar certa língua, ou uma pessoa certa que vai falar só uma língua com ela, né? Ou então os momentos, né? E aqui em casa a gente resolveu que a gente só ia falar português em casa, e quando a gente saísse para a rua a gente falaria inglês, né? Porque eu também acho importante a gente ir introduzindo a língua e a cultura. Eu percebo que para ele o português virou uma coisa muito afetiva, né? É uma coisa entre mim e ele, ou entre os avós do Brasil e ele. Eu percebo que já tem essa conotação. Quando é com a mamãe, é mais legal ser em português. Surgiu naturalmente falar cada um na sua língua, porque quando eu vim para aqui, para a Itália, eu comecei a falar somente português, não falava nem italiano, então não me sentia bem falando em italiano. E o combinado foi esse, cada um falar a sua língua, mas veio natural. E meu marido vivendo em Portugal, ele aprendeu o português. Ele vivia lá, falava português. Entre a gente falávamos português e até hoje ainda falamos português, né? E ele com as crianças sempre foi italiano. Legal. Às vezes até quando ele vem falar em português com as crianças para dizer oxente ou comigo, oxente, alguma palavra assim, mas ele fala exclusivamente com as crianças em italiano. Legal. Desde sempre. Nós somos um casal de brasileiros, né? Então, meu marido só fala português com o Bruno, né? Minha sogra não falou em italiano com meu marido quando ele era criança, então ele escuta, ele compreende, mas ele não fala, né, em italiano. Então, nós falamos só em português em casa. Isso eu nem digo que é uma decisão, para mim foi super natural, porque é algo com que eu trabalho de fato, então é uma coisa que eu defendo, é uma coisa que eu acredito. E procurei fazer com que o português também estivesse inserido em outros ambientes fora de casa, né? Então, eu participo de atividades com o Bruno, contações de história, né? Ou um teatrinho, ou se tem alguma coisa pelo computador mesmo, ainda mais nesse momento que a gente está agora. A questão de participar com o Bruno, ele agora está fazendo musicalização em português pela internet. Eu acho que flui de uma maneira bem natural, não tenho assim plano pré-estabelecido, um currículo, né? Eu converso com as meninas apenas, única e exclusivamente em português, mesmo aqui em casa, durante o jantar, por exemplo, eu me dirijo a elas em português e parafraseio, digo em inglês, né? Tento incluir o pai nas nossas conversas, repetindo o que eu acabei de falar em português. E para mim, isso não é trabalho algum. Leio bastante, a Gabriela já lê, ela praticamente aprendeu sozinha e está lendo muito bem. Elas se comunicam comigo também só em português. Se elas conhecem brasileiros ou mesmo amigos, e elas identificam que essa criança tem preferência pelo português, elas continuam falando em português. Se elas notam o contrário, elas usam o inglês, entende? Mas assim, desenhos, por exemplo, tempo de tela é em português. Livros, eu não faço distinção. Se me pedem para ler em inglês, eu leio em inglês. Com a literatura, eu prefiro não exercer esse controle de maneira tão rígida. Já com a televisão, sim, que assistir a esse tempo que a gente tem, mas tem que ser em português. E elas já estão habituadas, não protestam com isso. Ele tinha, ai meu Deus do céu, talvez 1 ano e meio ou 2. E eu botei a escola de samba, eu botei a mangueira, a bateria da mangueira. Tem que, no mínimo, saber isso, né? Aquela coisa bem fantasiosa. Só criança de 2 anos, pobrezinho, ele não tem condição de saber. Mas esta batida, aqui não existe percussão, isso não existe aqui. Eu estava vendo um vídeo dela ontem, cantando uma música do Palavra Cantada. Ela, com 1 ano e meio, cantando a música comigo. Ela sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Show, preguiça, aqui nesse lugar. E a gente sempre usou essa coisa da música, que eu acho que é importante, né? A música faz a gente gravar bem as coisas. Sim. E ler livros,
também, livros tanto em português quanto em inglês. Então, eu sempre incentivei os dois lados, mas eu tinha essa coisa do só falar português em casa, assim, no dia a dia, e na rua falar inglês. Então, acho que a gente conseguiu um equilíbrio legal. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta maninha é porque tem frio. Essa sempre ela sabe, ela canta. Ela canta também o tomate é primo do caqui. Aqui tomate, o tomate é o caqui. Cantei muita canção para Madalena. Aquela pequena prosa, poesia que minha mãe me cantava: batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração, porque minha mãe cantava para mim e eu canto até agora para Madalena, para ela dormir. Leio muito livro para ela, em português, em italiano. Em português, o gato comeu tem que ser sério, o gato comeu. Até mudei algumas palavrinhas. E música, muita música. Foi uma decisão minha, mas uma exigência daquela que surgiu do meu resgate de raízes. Peraí, eu com a minha filha, eu não sou uma mãe italiana, eu sou uma mãe brasileira. Então, português com ela, e com ela eu vou reaprender o meu português, que meu português até aí estava horrível. Então, vamos resgatar a minha língua para mim, e para mim também é a herança que eu vou dar para minha filha, a minha cultura. Então, foi uma necessidade e uma decisão profunda que todo dia, porque às vezes eu me pego dizendo, peraí, tô falando italiano com ela, não. E foi um resgatar. Lenina, cadê a Lenina brasileira que estava por aquele montitude de como se fala? De caixinhas que aqui a Europa te coloca, você coloca para trás, porque, peraí, eu não posso ser a Lenina brasileira porque vão pensar de mim o pior. Então, eu tenho que ser europeia. Peraí. Foi uma exigência mesmo que eu acho que a maternidade te traz para fora. Cadê o meu ser? O meu ser que vai cuidar de um outro ser, ele não é italiano, ele é brasileiro. Então, eu preciso desse gingado. Esse gingado que vai me salvar. Foi tão interessante que ele ficou sentadinho no chão, olhando, ele botou a mãozinha no joelho, e à medida em que o bumbo era acionado, ele botava a mãozinha no joelho. E eu disse, opa! Excelente! E aí ele associou, então, tudo ao que ele assiste até hoje, né? Desenho, seja programa, seja o que for no telão, ele sempre pede, mamãe, pode ligar o samba para mim, porque ficou o samba. Né? E a pedagoga sempre brincava, isso é da senhora, isso veio, graças a Deus, do Brasil, porque nós somos tudo duros aqui, não tem como. Musicais até ok, a gente gosta de música, a gente gosta de cantar e tudo, mas ele tem, né, a musicalidade dele, está nele e é visível. Quando eu imaginava em ser mãe aqui na Itália, eu sempre pensei em criar, né, ele ou ela, enfim, na época, com as duas culturas, né? Até porque, como eu já comentei aqui rapidamente, eu tenho uma experiência em família disso, né? Minha mãe, ela foi aprender português quando ela entrou na escola, da casa dela se falava só alemão, né? E aí, aos 5, 6 anos, enfim, quando ela foi para a escola a ser alfabetizada, ela começou realmente a falar português, né? Ela falava poucas coisas. Então, eu já sabia que isso era possível, né? Que existia essa possibilidade e tal. Mas eu tinha algumas dúvidas do tipo, mas será que não vai confundir? Aquela coisa que sempre vem um pouco, que muita gente fala, né? Que não tem essa experiência muitas vezes, né? Vai confundir a cabeça da criança, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, ainda grávida, com algumas mães aqui de Roma, né? Que são também mães de ítalo-brasileiros, né? Mas como é que é? Você fala só português com ele? Você faz como, né? E aí eu percebi que era uma coisa muito fluida também, que não tem uma regra, né? Que tem gente. Tinha pessoas que me falavam, não, eu falo o máximo que dá, mas eu não falo só português, porque às vezes não dá, às vezes a gente está em família, com a família do meu marido e tal. E aí eu olhava a filha, né, dessa minha amiga que falou isso, e ela fala um português
ok, ela se exprime perfeitamente, se expressa perfeitamente. Eu falava, bom, então ok, não quer dizer que porque eu não falo o tempo todo português, que ele não vai falar português, né? E essas coisas começaram a me tranquilizar, assim, essas experiências. Eu falava sempre português com eles, nunca me importei, assim, com essas questões como one language, one person, sabe? Eu falo português, meu marido fala alemão, não. A gente sempre falou português onde a gente estivesse, inclusive já tive muitos problemas com os meus sogros por isso, se eu estava na rua, se eu não estava, era raro que eu tivesse de fato consideração com quem estivesse no entorno, já tinha visto outras pessoas fazendo assim e resolvi fazer também. E a gente tinha prática de leitura, claro, sempre lemos todos os dias à noite uma historinha antes de dormir, ou mais de uma, a gente ouvia música em português, a gente via filme em português, de uma época que ainda usava esses DVDs, eles tinham um aparelhinho de DVD, e eles viam os DVDs, eles mesmos trocavam tudo. Muitas historinhas também nos disquinhos, né, e tudo mais, aqueles livros que tem o CD da história. Mas, assim, muito esforço. Eu digo assim, foi uma coisa que eu, de fato, policiei para que ela acontecesse. Porque se você não fizer, isso some mesmo. Assim, se você não tiver esse esforço homeopático de oferecer a língua sempre, a língua desaparece. Inclusive, eu acho que não tem muito material, assim, sabe? Que eu tentei vários materiais para que eu, como mãe mesma, pudesse ensinar para eles, mas ter um ambiente de convivência com outras crianças é muito importante. Mas fiz muita coisa. Acho que, assim, é um trabalho constante, diário, permanente, homeopático. Eles misturam as oportunidades de usar a língua, né? Por exemplo, comigo eles usam mais português, mas se tiver amigo aqui que fala alemão, eles vão falar em alemão, ou às vezes também em português. O que eu tenho descoberto das crianças é que para as crianças essa coisa de poder usar o português como língua secreta, isso para eles é uma coisa muito importante, essa função que eles atribuem à língua. Quer dizer, quando eles não querem que ninguém entenda o que eles estão falando, eles gostam de recorrer ao português, né? Mas assim, quando eles estão entre eles, eu acho que é mais o alemão mesmo, sabe? Quando nós estamos em família, quando eu estou, é o português, até o meu marido também. Mas quando eles estão com o meu marido, é claro que eles vão usar o alemão. E assim, em muitos momentos eles brincavam em alemão entre eles. Assim, quando estão no Brasil, brincavam em português, naturalmente. E quando voltavam, ainda brincavam um tempo em português. Depois passava isso também e voltavam para o alemão. Meu filho pequeno pediu a Papai Noel uma guitarra elétrica, né? 5 anos. E então ele queria cantar rock. E eu, nossa, mas o que eu vou cantar? Eu não sei cantar. É o pai que é músico, né? Mas eu não sei cantar. E então eu fui nas minhas lembranças e peguei uma música que eu tenho CD aqui, que foi gravado pelo Ira. E comecei a cantar com ele, fiz um áudio aqui, cantei com ele tocando a guitarra e eu, Sonífera Ilha, que a gente cantou. E então a gente estava cantando ali. E aqui em casa, com as crianças, eles ouvem as coisinhas que são ditas somente para as crianças, né? Ouvem as musiquinhas para o contexto dele, para trabalharmos a língua de herança. Mas o meu filho maior, já com 8 anos, ele já estava pedindo alguma coisa mais adulta, mais rapazinho para ele. Ele já não queria mais as musiquinhas infantis. A tela era só para falar com o vovô e com a vovó, ou para ver vídeos, sei lá, do priminho, essas coisas. Mas isso a gente fazia muito. Então, assim, o português também estava presente nesses momentos, né? Aí, quando eu comecei a apresentar músicas, né, tipo palavra cantada, outras coisas assim, aí eu já entrei com o português mesmo, assim, né? Então, mas eu também nunca pus uma coisa rígida assim. Ele assiste coisas, sei lá, no YouTube em italiano, em português, até em inglês muitas vezes, né? E assim, eu deixo ele livre para ele falar como ele quiser. Assim, não tem quem me convença de que eu tenho que fazer o contrário. Isso para mim é uma coisa assim muito, muito sólida para mim. Eu sou fonoaudióloga, né? E eu vejo assim na comunicação do Bruno, não digo que o Bruno tem a comunicação em português de tal maneira porque ele é filho de uma fonoaudióloga,
Mas os elementos que eu vejo na comunicação dele, na linguagem dele, me fazem ter muita certeza dos nossos passos. E pensando no alemão, quando a gente fala em bilinguismo, a gente tem que falar também da outra língua, né? Sim. Eu sei que ele não está no mesmo desenvolvimento do alemão em relação ao português, mas eu também estou super segura. E também buscava com ele fazer atividades na língua local, no caso alemão, que eu acho que isso é importante. Quando a gente pensa em bilinguismo, a gente valorizar as duas línguas, né? Não apenas o português, mas também o alemão. Mas em casa a gente só fala português. Então, eu colocava muita música em português, então era muita palavra cantada, muita galinha pintadinha, e algumas coisas que, né, normalmente o YouTube vai indicando outras, e aí a gente acompanhava bastante coisa. Eu deixava ali, dançava, aprendi a cantar tudo também, eu gosto de cantar, então eu ficava cantando junto, decorei todas as canções e tal. E então ele teve bastante essa exposição. E em casa, sempre falando com ele em português. E então já estava para mim, eu tenho que conversar em português com os meus filhos, porque senão não tem outro caminho, né? Se não usar. E leitura também. Aí eu achei um site que tinha uns PDFs de uns livros. E aí eu pegava e mostrava o desenho e tal, e um livro que a gente gostava muito, que ele adorava, era A Vaca Mimosa e a Mosca Zenilda, que ele sempre adorou, né? E aí ela faz um grande pum no final, e ele adora. E assim, aí eu falei assim, não, eu li o PDF, agora eu vou comprar o livro. Tem outras historinhas ali que eu vi naqueles PDFs que o Nicola gostava bastante, eu ia variando, mas uma que pegou e eu consegui achar o livro para comprar foi esse. Então, assim, a gente tem esse é bem engraçadinho e ele aprendeu muita coisa com esse livro. E quando eu começo a ler, eu acho que ele lembra ainda de várias coisas, de várias frases, né? Porque tem aquela sonoridade. E aí a minha ideia é expor bastante música, livro, e eu conto com as minhas viagens para o Brasil, né? Eu conto com isso para expor os meus filhos, porque aí é a necessidade real de se comunicar, né? E aí, mas infelizmente ano passado, e eu não sei como é que vai ser esse ano, eu não sei se a gente vai conseguir ver a família do Brasil, mas os contatos, né, pela internet e tal, para eles sentirem a necessidade que o português é uma língua de verdade, continua aí, eles continuam tendo que se comunicar com a família. Se essa rua fosse minha, Samba Lelê, então tudo isso a gente ouvia com ele. Eu decidi aqui que não iria forçá-lo ou conversar desde o início com ele apenas a língua portuguesa. Nós mesclamos, né? Claro, meu marido falando alemão com ele, por quê? Porque eu não queria transmitir para ele nos anos iniciais do meu alemão as minhas falhas, que aí seria um horror, né? Então eu disse, eu me abstenho. Claro que eu falo português com ele desde sempre, e o meu marido alemão. Muito bem. Tinha assim em mente, olha, ele pode não falar português, mas eu gostaria que ele entendesse, né? Meu objetivo primeiro, como mãe, é que ele entenda. Se a gente for para o Brasil, ele vai entender o que estão falando com ele. Aí depois ele falar, depois eu ponho ele no curso, enfim, eu começo a se ensinar, mas foi muito além disso, né? Porque desse jeito que a gente fez aqui, ele foi construindo a linguagem junto, assim. Então, quando ele encontrava o meu irmão, que fala português e inglês, não fala italiano, quando ele encontrava o meu irmão, ele sabia que com o meu irmão era português. E automaticamente ele virava brasileiro, assim, com o meu irmão, sabe? Né? E com a gente aqui, muitas vezes ele fala uma frase para mim em português, aí entra o pai dele no quarto, ele repete a mesma frase em italiano. Então isso é legal, eu percebo que ele tem a sensibilidade de entender com quem que ele tem que falar o quê, sabe? E aí eu fui descobrindo que tem outras coisas que você pode fazer com as crianças para manter a língua assim mesmo, e eu tive que abrir mão, isso para mim foi muito doloroso na época, do meu objetivo de que eles fossem também alfabetizados em português. Na época eu lembro que foi para mim assim, eu pensei, bom, passou esse momento, né? Eu não consegui alfabetizá-los em português. Mas assim, eu fui vendo que depois, com o passar dos anos, à medida que eles foram tendo consciência linguística mesmo, eles foram conseguindo, e ainda estão nesse processo, né? Porque eles já estão com 13 anos, de tentar aprender do jeito que dá. Por exemplo, às vezes eles vão escrever uma cartinha
eles me perguntam como é que escreve tal palavra, sabe? Quer dizer, eles vão se virando nessa língua aí com os recursos que eles têm. E claro que a capacidade deles de compreensão e fala é muito maior do que a de escrita. O Leozinho gosta muito do vídeo da... Como é que é? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate, né? E aí ele foi e pediu para o pai dele. Ele gosta de assistir esse vídeo no telefone, né? A gente põe lá no YouTube. E aí ele foi e entregou o meu telefone para o pai dele e falou, eu quero a borboletinha. Falou só borboletinha. Aí o pai dele, né, não fala português, ele não sei o que você quer. Aí ele já traduziu na hora. I want butterfly making chocolate. Ele falou, eu quero a borboleta fazendo chocolate. Mas como meu marido não conhecia o vídeo, ele continuou perdido. Aí eu fui e falei, não, só digita aí B-O-R, que já vai aparecer na primeira opção, borboletinha. É isso aí que ele quer. Agora o pai dele já sabe. E aí nós percebemos que ele sabia que tinha 2 línguas, exatamente nesse episódio. Era uma sexta-feira. Numa quinta-feira, então, ele me pede, mamãe, isso ficou na minha cabeça, assim, gravado. Mamãe, tu pode ler esse livro para mim? E me deu um livro em alemão para ler, que eu não lia, né? Aí eu disse, meu Deus do céu. Mas aí eu não quis dizer, não, mamãe não lê. Tá, peguei o livro, comecei a ler da maneira que eu conseguia na época, né? Na página 1,5, ele me pediu de volta, tá bom, muito obrigado. E aí me trouxe um livro em português. Eu disse, mas o que é isso agora? Né? Tá, tudo bem. Sexta-feira, então, por que eu sei que é quinta e sexta? Porque sexta o pai já estava em casa, né? Aqui o pessoal trabalha até meio-dia, 13h na sexta-feira, e depois já terminou o expediente mesmo. Papai, tu pode ler esse livro para mim? Aí deu um livro em português para o meu marido. Meu marido tem um bom português, morou 10 anos no Brasil, mas é o sotaque, assim como eu devo ter um sotaque terrível em alemão. Aí o pai começou a ler de novo, na página 1,5. Ah, tá bom, papai, muito obrigada. Agora lê esse aqui, que estava um livro em alemão. Então, ali a gente percebeu, ele sabe, né? Intuitivamente, ele sabe. E aí continuei, né? Sempre que possível, até porque ele tem que falar com os avós, com os parentes no Brasil, né? Minha mãe, minhas tias não falam outra língua a não ser o português, e meus outros parentes, primos e tal também, né? Então sempre foi estimulado, mas aí a gente começou a perceber assim que ele enveredou para uma terceira língua, que foi o inglês, por conta própria, né? Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí começa o desespero, né? Porque aí ele nem mais falava em alemão e nem mais em português. Eu falava em português com ele, eu respondia em português para ver se ele voltava, ele respondia em inglês, né? Então, neste momento da nossa vida, nós estamos neste dilema agora, né? É o resgate do português e é a manutenção do alemão. Porque, às vezes, com o lockdown, a gente fala, a gente responde. Ele começou a falar o inglês e nós respondemos. Nós nunca dissemos, agora vamos falar inglês porque tem que aprender. Não tem que aprender nada, né? Uma terceira língua, tem que aprender, pelo amor de Deus, as 2 que tu já tens, né? Ele chegou num bom termo. Ele disse, bom, então, mamãe, nós vamos fazer assim. A gente fala alemão durante a semana. Eu falo alemão durante a semana. E aí, quando chega o sábado e domingo, a gente fala português e inglês. Eu disse, tá bem, fechado. Ok. Então, é uma luta constante, é uma luta contínua, mas ele jamais disse, não quero aprender português. Não, isso graças a Deus, não. Mas tu precisa estimular, porque senão, por ele, é só o inglês, né? E aí não dá. Leitura, eu tenho uns livros que eu trouxe, né, do Brasil, da última vez que a gente foi aqui, que ele adora ler, e ele também faz isso. Eu leio o livro, aí ele fala, então agora lê em italiano. E depois ele pega um livro em italiano, esse eu quero que você leia agora em português. Ele gosta de história, sabe? Tipo, livros assim, B de bola. Ele não liga muito, não. Ele gosta de coisa com começo, meio e fim, assim. Explorar as histórias. Isso é bacana, porque eu sou muito assim também, né? Inclusive falam que a criança até desenvolve um pouco mais de empatia, porque ela tem que perceber como é que o interlocutor dela vai responder melhor, o que vai fazer sentido, né?
me fizeram perguntas, né, mas não vai fazer com que ela aprenda mais tarde o italiano. Não, porque a Madalena fala de manhã até à noite, é uma menina que fala muito. E ela está agora começando a se apropriar da língua portuguesa, mas agora, porque ela está começando a entender as diferenças. Ela está criando uma terceira língua, porque ela acha que para falar português, ela pode só colocar a S no final das palavras italianas, ela já está falando português. Eu lembro que quando o Adriano tinha uns 6, 7 meses, veio uma amiga minha nos visitar aqui, que é brasileira também, uma amiga de muitos anos minha, que mora na Suécia hoje. E ela trouxe a filha dela, nascida na Suécia também, que hoje está com uns 4, 5 anos. E aí ela cantava com a menina aqui em casa as mesmas músicas que eu cantava com o Adriano, e que até então só eu tinha me ouvido cantar com o Adriano, né? Aí quando eu vi ela fazer isso, eu, nossa, outra ilha, né? Outra ilha igual a mim, sabe? Nesse lugar, né? Então isso faz muita falta, assim, né? Essa coisa sutil, digamos, né? De você encontrar o seu lugar, a sua história, inclusive de maternidade. Eu acho que os meus filhos têm uma relação muito boa com a cultura brasileira e com o Brasil e com a brasilidade que tem neles, pelo fato da gente sempre ter ido, todo ano a gente foi. A gente só não foi no ano da pandemia mesmo, ano passado, porque não teve como, mas eles adoram o Brasil, adoram a comida brasileira, eles adoram a natureza, a cultura de um modo geral. Eles já têm hoje, porque eles estão com 13 anos, de fato, uma relação com certos lugares, com certas pessoas. Eles têm uma relação de abertura muito grande, de curiosidade. A gente só foi para o Brasil uma vez desde que a gente se mudou para cá. E foi em 2018, eu acho. A Aurora tinha 2 anos e meio. Incrivelmente, o voo foi tranquilo. Eu estava desesperada com esse negócio, com essa questão do voo. Ainda peguei um voo com escala. Você imagina, eu fui sozinha com ela, né? Então, eu fiz toda uma estratégia, um plano para conseguir entreter ela durante o voo. E deu super certo. Chegando lá, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é da gente gerenciar essa expectativa de quando a gente vai chegar, a gente vai relaxar e descansar 100%. Não é verdade? Eu fui para o Brasil um ano depois, né, com o Adriano, que já estava para o primeiro aniversário dele, foi logo antes da pandemia, a gente voltou para cá, começou toda a situação, e foi logo antes, né, da pandemia, e serviu muito, assim, para me colocar uma série de coisas no lugar, assim, na cabeça também, né? Porque depois daquela fase toda do puerpério, eu percebi quantas referências pessoais, né? E de ambiente eram importantes para eu elaborar essa experiência da maternidade também, né? Chamar coisas da minha infância, lugares que eu tinha passado, que eu tinha vivido, meus familiares, o resto da minha família, né? Porque meus pais conheciam o Adriano, mas o resto da família ainda não. Então, foi super importante para, sabe, fechar mesmo, selar esse ciclo, né? De dizer, não, agora é uma nova realidade, eu sou mãe e não quer dizer que porque eu sou mãe, o resto do que eu vivi antes meio que morreu, né? Não, está ali ainda, está meio longe, mas está lá. A primeira vez nós fomos para comemorar o aniversário de 2 aninhos dele. Então, ele ainda não tinha 2 anos quando a gente chegou. E comemoramos com a avó, com o vô, né? Com as tias, enfim. E foi bastante interessante, porque a gente sempre viaja no verão do Brasil, né? Que aqui está a menos 200 graus e lá está 40, graças a Deus, né? Então, a lembrança que ele sempre tem é a piscina da vovó, que não é a piscina da vovó, nós não temos piscina em casa, mas eu venho de uma família de professoras, né? E no Rio Grande do Sul existe o Clube do Professor Gaúcho, né? Que é uma instituição bem gostosa, assim, eu me criei lá. Então, ela tem esporte, ela tem piscina, tem tênis, tem futebol, tem natação, tem quiosque, tem tudo, né? Mas lá é a piscina da vovó. Então, tá, a piscina da vovó. Assim, vou chegar no Brasil, vou sair, vou ver todos os meus amigos, vou deixar a Aurora com os meus pais e vou conseguir ter uma vida. Olha, que baque que eu levei, que baque. Porque o que aconteceu foi minha filha, que vivia comigo 24 horas aqui, e não tinha um contato físico com os meus pais, portanto, não tinha uma intimidade, e por ser também uma criança de 2 anos e meio, que não tem essa interação, né, de internet, tudo,
não tinha essa conexão com eles. Então, assim, eu não conseguia deixá-la com eles. Ela fazia um escândalo, entendeu? Então, você precisa de um tempo para eles criarem essa conexão, para eles se adaptarem, porque você provavelmente está morando no mesmo lugar, né? Eu fiquei na casa dos meus pais esse mês. Eu fiquei lá durante um mês. Fiquei lá com eles, então é uma adaptação, né, familiar, de você entrar com uma criança pequena dentro da casa e gerenciar essa expectativa dos dois lados, né? Porque eu acho que tanto eles quanto eu, a gente achou que ia ter essa conexão imediata e não. Você não pode esperar isso da criança, né? Ela não tem nem maturidade emocional e nem vivência que você tem e que eles têm. Com as duas filhas, eu fui apenas 2 vezes. A Gabriela foi quando era bebê, talvez com um pouco menos de 1 ano, e depois nós voltamos em 2019. Então, a Gabriela foi 2 vezes e a Lilian foi apenas 1. Aqui onde nós moramos, quando vamos passear em São Francisco, principalmente a pequena costuma falar, mas eu não quero ver mendigo, né? São Francisco agora é uma cidade com muitos mendigos. Então, ela tem esse receio, né? Medo. E eu pensei, bom, em São Paulo, vixe, Maria, vai ver tanto lixo na rua, vai ver pobreza, né? Minha família mora na periferia, então, assim, é o que se vê. Mas elas viram somente as coisas boas. Receberam muito carinho, muita atenção, muito paparico, né? Comeram coisas gostosas, né? Aquele café da manhã farto, com fruta, com suco. Então, assim, elas só tiraram coisas positivas. Eu passei bastante, vou em parque, vou em praça, procuro saber. Já fui no Parque da Mônica com ele, fica perto da casa dos meus pais, lá em São Paulo. Talvez ir para a praia com ele. No Brasil nunca fui para a praia. Minha irmã mora em Ilhabela, nunca fui para Ilhabela visitar minha irmã. Porque daí chega lá, tem que se dividir entre as 2 famílias, enfim, aí fuso horário, blá. Eu nunca consegui ir para Ilhabela. Tenho vontade de ir para Ilhabela com o Bruno. No começo não era possível, por falta de dinheiro, custava muito, e ia a cada 3 anos. Depois, trabalhando, comecei a ir para o Brasil 1 vez por ano. Com a chegada da Madalena, logo depois de 3 meses, eu já estava lá no Brasil em dezembro, queria passar o Natal e fazer ela conhecer a minha família, os meus amigos. Ela amou o Brasil, ela sempre quer voltar para lá. É aquela coisa, né? Sempre quando você vai viajar de férias, você quer ficar onde você está de férias. Você não tem aula, você não tem responsabilidade, não tem nada. Você só brinca o dia inteiro, todo mundo te dando presente, todo mundo, né, brincando com você o dia inteiro. Obviamente que ela vai preferir lá. Mas foi bem difícil essa questão de... Eu acho que mais para mim, que estava com essa expectativa lá em cima de que ia relaxar, que ia finalmente conseguir dormir até tarde, que ia não sei o quê. E olha que meus pais, eles são muito queridos, sabe? Eles dão bastante apoio, assim. Então, mesmo assim, não foi do jeito que eu esperava. Eu vi que meu filho já tinha uma dificuldade em se comunicar com a minha família. Mas foi assim, depois de 1 semana, 15 dias no máximo, ele já estava se comunicando com a minha família. Então, foi um pouquinho demorado, mas ele conseguiu se comunicar. A maioria dos voos que nós fizemos, a gente entrou pelo Galeão. Então, ele já pede um sorvete, mamãe, seja, sei lá, 3 horas da manhã, 5, seja lá que hora for, sorvete, ok? E teve um episódio bastante interessante, em uma das vezes que nós fomos, né, não nesta primeira, que eu tive que conter o pequeno, porque as estatuetas de souvenir do Cristo Redentor, né, estão por tudo, tá, ok, sem problema. E ele sabe que é o Papai do Céu, Papai Jesus, ele dizia, Papai Jesus. Ele pegava todas para beijar, porque era o Papai Jesus. Eu disse, meu filho, por amor de Deus, não faz isso. Se tu quebra uma coisa dessa, vai ter que pagar tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas é o Papai Jesus. O Papai Jesus tá, vamos embora com o Papai Jesus, por favor. Tudo certo, não quebrou nada, não derrubou nada no chão. Eles ficaram muito surpresos de ver que eles tinham aquela quantidade de primos, né? Porque são
os meus primos, os filhos dos meus primos, aquelas famílias bem grandes. E acho que o mais importante que eu vejo é que eles conseguiram se identificar sempre com tudo. Eles não têm relação de estranhamento com o Brasil. E eu acho que o Brasil proporcionou e sempre proporcionou para eles uma relação de afetividade muito grande. É muito fácil para eles beijar, abraçar, gostar das pessoas, falar que eles gostam das pessoas. E eles sempre falam disso também, né? Eles sempre percebem essa diferença, que aqui na Alemanha as pessoas não são tão cordiais, não são tão simpáticas. Por exemplo, quando a gente entra numa loja ou em determinadas ocasiões, eles estão sempre destacando e vendo essa coisa positiva que tem no jeito de ser do brasileiro, né? Por outro lado, eu acho que os meus filhos têm uma relação que não é da esfera da consciência, de que eles vivem uma vida de turista ali no Brasil, porque a gente não mora lá, então eles não conhecem aquela realidade de verdade. E assim, tem muitas situações também que assim sempre acontecem no Brasil que não são ideais ou que são muito diferentes da realidade deles e que geram perguntas que contrapõem muito assim essas duas realidades, né? Aquilo que eles conhecem da vida deles aqui, de Alemanha, dessa vidinha segura e tudo, com muitas coisas que não são agradáveis no Brasil, sei lá, como a desigualdade social, ou não sei, relações que são estranhas mesmo, assim, e que não são, que eles vão aprendendo que essa cultura tem todas essas diferenças da cultura deles. Mas eu acho que eles têm uma relação muito, muito positiva, justamente pelo fato de a gente sempre ter ido ao Brasil e ter cultivado as amizades, as coisas boas que a gente tem o tempo de ver quando está lá de férias. Ele adorava arroz com feijão, só queria comer arroz com feijão e calabresa. E a farinha, nossa, tinha que ter farinha. E ainda hoje, aqui em casa, eu consigo encontrar farinha. Eu trouxe, em uma dessas viagens, eu trouxe 10 quilos de farinha na mala. Porque farinha baiana é difícil de encontrar. E então aqui em casa não falta farinha. As crianças comem farinha até na massa tradicional italiana, colocam farinha. Eu, assim, se eu estiver no Brasil, a primeira oportunidade de falar, vai lá, fica com seus avós, que eu vou dar uma saída para respirar, olha, eu topo de primeira. Isso não quer dizer que eu não preze, né, o cuidado dela, ou que eu não a ame, mas que eu respeito também a minha liberdade e a oportunidade que eu estou tendo, né, de respirar. Quando ele chega lá, pôs o pé, ele quer comer pão de queijo. E aí meu pai acaba comprando todos os dias pão de queijo. Teve um dia até que o padeiro falou assim, seu netinho tá aí, né? Ele tá comprando pão de queijo, assim, diariamente. Para a criança passa muito rápido e ela está perdendo também a vida dela familiar, os avós, os tios, os meus sobrinhos que estão ficando cada ano maiores, né? Então, esse legado com a família dela. Chegamos lá no dia que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Cheguei em Belo Horizonte, onde foi o jogo. Então, assim, não me culpem, mas a gente chegou lá com esse resultado. Eu toda empolgada, eu falei, nossa, vou sentir o clima da Copa do Mundo, né? E hoje o jogo é justo aqui em Belo Horizonte e tal, e aí deu no que deu. Mas o que ele tem, então, de lembrança, sempre, né? São as palmeiras, porque agora ele joga videogame, né? E ele é fã do Sonic, e no Sonic tem lá um cenário que tem palmeiras. E aí, quando ele sentou na cozinha da vovó, tem uma janela que dá para umas palmeiras ali do vizinho e tal. As palmeiras que nem do jogo do Sonic, mamãe. É isso mesmo, né? Então, a memória afetiva que ele tem, além do pastel, né? Depois o feijãozinho com arroz, e o suco de uva, né? Que a gente está no Rio Grande do Sul, grande produtor vitivinicultor. A minha mãe compra sempre garrafas e garrafas de suco de uva. Então, para ele, aquilo é a piscina da vovó, o suco de uva, o sorvete e a palmeira. Então, é isso que ele tem de bom. Claro, a gente sempre faz assim, nós vamos um ano, a minha mãe vem no outro. Então, a gente intercala. Infelizmente, minha mãe veio em 2019, e aí, né, pandemia, não podemos mais sair. Vamos ver agora como é que as coisas se desenrolam. Mas é o que a gente tem, né? O que ele tem de
de memória afetiva de Brasil é o calor, é a piscina da vovó, o sorvete, o pastel e a palmeira do Sonic. Se você se cuidar melhor e estiver se sentindo melhor, você vai ser uma mãe melhor. Exato. Né? Então, assim, você não precisa abdicar de tudo, todo o seu tempo, sempre. Você, sabe, está 24 horas ali. Isso é natural que você vai estar, mas, assim, se você tiver a chance e a oportunidade de se organizar e conseguir ter um tempo para você se equilibrar, então, eu acho que é essencial. A minha mãe começou a fazer ela comer, né? A primeira comidinha dela foi a sopinha de mandioquinha. Essa foi a primeira comidinha da Madalena, da vida da Madalena. Suquinho de laranja, mas bem rasinho. E praticamente foi minha mãe que ajudou ela. Nós ficamos lá bastante tempo, com 4 meses, tirar um pouquinho do leite, começar a dar comidinha. E logo depois, 2 anos, com 1 e 2 anos, foi pão de queijo. Pão de queijo e paçoca. Essas é a alimentação da Madalena brasileira. Porque a gente já se anula muito quando a gente vem para cá, assim, apoiando, né, o marido, um companheiro. Já tem, né, a gente já abre mão de muita coisa. Então, assim, o mínimo é você ter um tempo para você mesma. É o mínimo. Lembro do Nicola olhando assim, às vezes a gente dirigindo por ali e tal, ele... Mãe, as casas aqui são velhas, né? Ele teve essa impressão de achar as casas velhas. Mas, assim, e ele não fez nenhum julgamento de valor, ele só observou mesmo que onde ele mora as casas parecem mais novas e ali as casas parecem velhas, né? Ele brincava muito com a Aninha lá e tal, e o Leozinho também. Então, assim, só aquela farra das crianças já compensava, já valia a pena. E o mimo da família, o primo que a gente quase não vê, o neto, né? Os meus pais ali paparicando, né? Porque os netos que não moram ali perto deles e tal. Coisa que também não depende só da gente, né? Não depende só da nossa consciência, depende de quem a gente vive junto, né? O parceiro tem que chegar junto e tem que fazer acontecer. Saí de Portugal, minha amiga eu disse, o que eu posso levar para você? Um mimo, assim. E ela traz farinha. Então, saí de Portugal com farinha, eu não entendia por que ela queria farinha. Nossa, uma coisa tão simples, tão boba. Por que ela quer farinha? Depois de 1 ano em Portugal, eu entendi porque ela só queria farinha. Farinha e camarão seco.